Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria sempre dar início ao Caminhando Juntos e desta feita vão caminhar conosco José Carlos da Silva e Nilo Nogueira, esses dois companheiros, trabalhadores do Redenção e amigos, e conversando sobre a doutrina, nós vamos construindo o conhecimento espírita. Nós vamos aprendendo. Eu aprendo, eles dois aprendem, vocês que nos assistem também. Nós vamos raciocinando juntos. E nós convidamos vocês também a caminharem conosco, né? Nós estamos caminhando mais objetivamente, porque podemos falar uns com os outros, podemos discutir o tema, podemos comentar, mas vocês, através da reflexão, deverão estar caminhando conosco, que esse é o objetivo. Nilo, tudo bem com você, Nilo? Boa noite, Jaime, tudo bem? Graças a Deus. Olá, Zé Carlos, tudo bem? É um prazer estar novamente aqui nesse Caminhando Juntos. Zé Carlos, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Jaime. Um grande abraço, Nilo. Que bom estarmos juntos, caminhando, né? E que nós, através dessa caminhada, possamos realmente trazer ali, travar discussões que nos ajudem, né, a nos posicionarmos cada vez melhor diante da vida. Isso aí. Porque, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo. Isso, no meu entendimento, o Espiritismo é uma nova leitura da religião e da vida. É uma nova leitura, não tenha dúvida. Para mim, né? Bom, mas então, nós hoje caminhando, nós vamos comentar uma mensagem do espírito Adolfo, bispo de Argel, que foi recebida em Marmande em 1862. Essa mensagem está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. O Espírito começa a mensagem dizendo: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Veja que essa mensagem, como eu disse anteriormente, foi recebida em 1862. E ele já está falando sobre a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados, né? Nós estamos atravessando uma fase muito difícil, né? Então ele aqui fala no nosso descuido com a moral do Cristo. E aí, Zé Carlos, como é que a gente fica? Como é que você vê isso? Ele... É verdade, Jaime, você vê, né? Uma mensagem que é tão atual, né? Veio ao encontro do momento que a gente está vivendo. Tranquilo. A dificuldade humana, ela está transbordando de maneira assim a saltar os olhos, né? E a gente tem que ter muito cuidado, estar muito vigilante na nossa postura diante dos acontecimentos, diante do que a gente está ouvindo, né? E tomar também atenção ao nosso posicionamento, considerando os valores que nós trazemos, inclusive graças à própria doutrina espírita, né? Então, são momentos realmente importantes que a gente está vivendo. É porque nós realmente, com relação ao ensinamento de Jesus, nós, considerando a reencarnação, né,
nós realmente descuidamos muito, né? Porque se a humanidade tivesse observado um único mandamento, uma única proposta dele, que é fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós, a ordem social seria outra. Nossa. A ordem social seria outra. Só esse ensinamento, no meu entendimento, a prática desse ensinamento teria transformado até a ordem social. Mas não foi assim. E você, Nilo, como é que vê isso? Esse ensinamento de Jesus, ele meio que sintetiza, né? Toda a ideia do Cristo, né? Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse a si mesmo. Isso é a base da fraternidade, do amor universal, né? Isso sintetiza, como você bem disse, isso já seria suficiente para transformar as civilizações no planeta, né? Mas é interessante a gente também despertar, chamar atenção, melhor dizendo, para quando o bispo de Argel ele chama a atenção dos homens, das pessoas, né? Porque lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste. É meio assim, quase que automático nós tomarmos esses alertas com assim uma certa culpa, com medo, como uma punição, como um castigo que irá cair na Isso. cabeça das pessoas. É E uma as pessoas advertência, né? Isso, mas precisamos, como espíritas, se a nossa proposta é ser espírita, começar a olhar através das palavras e ver o que ele está querendo dizer, né? Quando ele diz que desprezastes a santa e divina moral do Cristo, não vos admireis que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. Ele está colocando que, quando nos afastamos, nós como espíritas, que entendemos a reencarnação, conhecemos a realidade do plano espiritual, plano material e a relação entre esses dois planos, e começarmos a entender que o nosso comportamento aqui deve ser com vistas à eternidade, ao espírito imortal. É a isso que ele está chamando a atenção, né? Eu acho que, nesse momento, para o espírita está sendo fundamental começar a despertar para essa realidade, começar a entender que não dá mais para ficar se deixando iludir pelos chamamentos pura e simplesmente da matéria, né? Acho que é um momento em que é um momento de decisão, é um momento de a gente começar a despertar para os reais valores da vida. Claro, o mundo material faz parte, é aqui que nós vamos aprender, mas começar a dar devida atenção ao que realmente importa, né? Colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Parece-me que o que nos falta, quer dizer, estou me incluindo, claro, nessas dificuldades, porque a nossa humanidade passa, né? Acho que é a falta de atitude. A atitude não está correspondendo ao discurso. Então, eu acho que é falta de atitude mesmo. Nós nos consideramos cristãos espíritas, mas as nossas atitudes, em grande parte das vezes, as nossas atitudes mostram ao contrário, né? Mas a gente continua porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos numa condição de expiações e provas, em trânsito para uma futura condição de regeneração. Mas isso também não justifica que fiquemos parados, né? Bom, continuando a mensagem do bispo Adolfo, generaliza-se o mal-estar. Parece que está falando hoje, hein? A quem incriminar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? Vamos parar aí? Veja bem, ele trazendo para nós que o mal está... Nós estamos vivendo com essa pandemia momentos de extremas dificuldades.
de alguma forma, ela está desnudando o ser humano. Ela está nos colocando nus sob todos os aspectos. Porque é nesse momento a gente observa as próprias autoridades dos diversos países, muitas saindo do controle habitual da sua função, né? Inclusive no nosso país, né? Para tomar atitudes totalmente equivocadas. Bom, mas então ele diz: procurai incessantemente esmagar uns aos outros. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? E aí, Nilo, como é que fica? Pois essas colocações são muito profundas no que diz respeito ao nosso progresso, né? Agora, voltando àquele comentário meu, assim, nós aprendemos a tomar esses comentários como reprimendas e broncas, né? Mas precisamos conseguir olhar a lição que está por trás, né? Quando ele diz como pode a benevolência coexistir com o orgulho, né? Então a gente pensa, o que é benevolência? Benevolência é a gente se forçar porque está em público. Eu sou espírita, então eu não posso brigar, eu não posso discutir, não posso tratar mal uma pessoa, mas quando eu saio dali ninguém está olhando, eu me fecho no meu canto, não quero saber de ninguém, não estou nem aí para quem está passando dificuldade. E a benevolência, ela é uma atitude nossa, inerente a quem nós somos. A benevolência é você olhar para o outro, entendendo que ele também tem pontos fracos, que ele também aqui e ali vai escorregar, que ele também, então, tratar ao próximo como gostaríamos de ser tratados, né? Porque nós também erramos, nós também temos nossos pontos fracos e gostaríamos de que as pessoas tivessem benevolência conosco. Gostamos quando tem, né? Então, a benevolência, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser é um ato de consciência, de você entender o seu papel, o papel do próximo, o papel do irmão que está ali também nas suas lutas, enfrentando suas dificuldades. Então, uma atitude dessa é uma pessoa que talvez já esteja começando a dominar o orgulho, né? Então, me parece que a benevolência, ela surge quando você consegue diminuir a influência do orgulho, ou pelo menos se conscientizar do seu orgulho e segurar um pouco a onda, né, vamos dizer assim, né? A gente toma consciência do tamanho exagerado do orgulho, né? E começa a tentar combater, a trabalhar esse orgulho. Agora, o primeiro passo é se conscientizar, né? Isso. Porque a gente tem orgulho, né? A gente pergunta, falando, você tem orgulho, você é orgulhoso? Isso, sou muito orgulhoso, eu tenho muito orgulho. Tá, em que momentos ele aparece? Aí você, eu sou, a gente não sabe dizer, a gente não sabe identificar ainda em nós o nosso orgulho, mas que todos temos, né? Pensar nisso é importante. Zé Carlos, como é que você vê isso, Zé Carlos? Uhum. Eu até gostaria de resgatar uma coisinha que você falou que eu achei muito assim, bem pontual e importante, né? A doutrina espírita, ela realmente faz isso, ela nos desnuda, ela nos despe. E muitas das vezes, graças a essa doutrina espírita, à medida que a gente vai tomando consciência, é que a gente entra no processo de se conhecer, porque o orgulho, na realidade, sobre alguns aspectos, ela pode ser entendida como uma grande barreira de proteção das nossas próprias fragilidades que a gente não quer tomar contato, né? Porque isso, às vezes, nos expõe ou cria uma dificuldade na nossa vida de relação. Agora, realmente, não há como crescer, não há como coexistir, né, em comunidade se não houver a benevolência, né? Quando a gente começa a perceber em nós mesmos o quanto nós temos também nossas necessidades, né? O quanto essas necessidades nos afligem, e entender e perceber o quanto isso pode ser doloroso para nós, isso já é uma quebra
desse orgulho. Consequentemente, a nossa relação com o próximo muda, porque a gente muda a forma de ver e passa a entender melhor o outro, né? Então, a gente entra naquela situação de querer ao próximo algo melhor, porque eu também, às vezes, tenho momentos de grandes necessidades e como gostaria de estar numa situação diferente, às vezes de ser até ou amparado ou ajudado de alguma maneira. Então, a doutrina espírita, ela como nos ajuda a fazer esse movimento para dentro, é por isso que ela nos desnuda. Eu achei isso bastante pontual e interessante. Mas o que eu disse que está nos desnudando é essa pandemia. Está nos colocando diante da experiência humana. Para ver o que nós estamos fazendo, o que nós vamos fazer, como agir, né? De uma certa forma, Jesus fala na porta estreita e na porta larga, né? A porta estreita é aquela em que a gente se autodisciplina para crescer, para evoluir, e porta larga, espaçoso caminho que leva à perdição, né? Então a gente vê muito isso na atualidade, enquanto alguns estão se autodisciplinando no isolamento social para que outros possam ser atendidos pelo sistema público de saúde, para que o pessoal que está assistindo os enfermos possam ter melhores condições, enquanto uns estão nessa porta estreita, os outros estão pela porta larga e o caminho espaçoso de desconhecer a quantidade de pessoas que estão morrendo. Porque quando a gente vê o número 200 mil, 200 e pouco, são pessoas, são seres humanos. Eu, você, Nilo, são seres humanos como nós, gente. Será que nós estamos perdendo a sensibilidade, né? De ver só números em tudo isso? Bom, continuemos. Diz o Espírito: o orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Tendes um só meio para isso, mas infalível. Tomardes para regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Como é que é isso, Nilo? Bom, o Zé Carlos falou uma coisa que eu achei assim importantíssimo, quando ele fala que o orgulho, ele às vezes é um artifício que a gente usa para se proteger, né, das nossas fragilidades. Então precisamos começar a entender essas questões da evolução, sair do campo do moralismo, do julgamento, né? Porque a gente fala orgulho, prepotência, egoísmo, como se fosse um julgamento, uma pecha negativa, e na verdade ninguém gosta de se ver, né, nesse lugar. Quando a gente começa a entender que o orgulho é uma reação que nós desenvolvemos entre nós, que ele está ligado à autoestima, está ligado à necessidade de aceitação, então, mas só que isso atinge às vezes um grau desequilibrado, porque uma pessoa talvez mais insegura precise se afirmar mais. Então, uma pessoa que chega muito forte em cima das outras, às vezes é uma pessoa extremamente insegura, que precisa mostrar força porque ela não se sente capaz de resolver naturalmente. Então, na conversa, né? Na conversa. Então, entender isso, eu acho que vai ser libertador para nós. Começarmos a entender que o orgulho é uma defesa, é um jeito de entender as coisas que não nos ajuda, né? Podemos começar a olhar para as pessoas como iguais e confiar em que elas também podem nos acolher, nos receber, sem precisarmos ter nenhuma imagem extraordinária, sem termos nada a priori, né? E realmente aqui, como ele diz, né, que nós vamos nos afastando das lições do Cristo, né?
o meio infalível para resolver isso está aqui, né? Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Se nós, a doutrina espírita vem trazer luz ao ensinamento de Jesus, às lições que Jesus deixou. É através da doutrina espírita você começa a entender tudinho que Jesus falou e a quem ele estava se referindo. Ele se falava com relação à lei de causa e efeito, à vida futura, que não há como nós sermos felizes se não ampararmos o nosso próximo também, porque somos todos interligados pelas leis do universo. O que acontece com um reflete em nós, o que fazemos com alguém recai sobre nós também as consequências. Então, enquanto não entendermos isso, não vamos entender a beleza da lição do Cristo que nos liberta disso, desse sofrimento que a gente vem por conta de atitudes contra o próximo, né? Agora, Nilo, o Zé Carlos, acontece que você falou numa coisa, Nilo, que eu acho muito importante a gente conversar. É sobre a questão do moralismo, do formalismo religioso. Eu vejo o Espiritismo, ou a doutrina espírita, como uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais, como Kardec coloca no livro que é o Espiritismo. Eu vejo, pela minha vivência e pelos estudos, pelas pesquisas, por tudo que eu tenho estudado, eu atualmente vejo o Espiritismo dessa forma. Eu não vejo, vou lhe ser franco, o Espiritismo pelo viés religioso, porque é o viés religioso que cria esse moralismo que você falou. É o viés religioso que cria comportamentos enquadrando as pessoas num tipo de comportamento que às vezes não é adequado a elas. E a gente está vendo, por experiência, que as lideranças religiosas têm se mostrado aí em grandes dificuldades, né? Ser religioso atualmente não é sinal mais de ser uma pessoa de bem. Não é mais. Então, esse viés religioso, eu prefiro falar no viés moral. Esse sim. Esse é que nos resgata. Porque, você quer ver uma coisa? Olha, eu sou cansado de falar isso. No Caminhando Juntos, eu já falei várias vezes. Jesus, quando instado pelo doutor da lei para se manifestar sobre o maior mandamento, quer dizer, aquilo que é de mais importância que façamos aqui, ele não fala em atitude da liturgia religiosa. Ele não fala em comportamento religioso, em moralismo religioso. Ele fala em amor. Amar a Deus de todo o coração, de todo o sentimento, de toda a alma, e ao próximo como consequência do primeiro, e ao próximo como a si mesmo. Autoestima. Quer dizer, Jesus coloca aí, tira essa questão do moralismo, da questão místico-religiosa, e coloca a prática, coloca a atitude, é amar a Deus. E ao próximo como a nós mesmos, né? Quer dizer, ele cria um tripé extraordinário. Que nós devemos amor a Deus, a nós mesmos e ao próximo. Toda a prédica de Jesus, todas as instruções dele, se a gente estudar, tentando pegar o sentido mais profundo, a gente vê que ele não falou em religião, ele falou em comportamento, ele falou em relação humana. Não é isso, Zé Carlos? Isso é verdade, Jaime. Na realidade, o moralismo é uma maquiagem, né? Isso. Quer dizer, muito bem. E tem um outro problema, né? O moralismo, ele agrilhoa,
ele inibe, ele castra, na realidade, a pessoa. Quer dizer, e ela acaba se distanciando dela mesma, ela perde o lastro dela mesma, ela se distancia da sua própria essência. E isso é péssimo, porque a conduta das pessoas acabam sendo automatizadas justamente por causa de algumas orientações equivocadas, que é o que é colocado no próprio texto, se distanciando da realidade do Cristo. Né? E isso tem um impacto social absurdo, porque a gente vê no nosso meio social, no nosso país, uma verdadeira sopa de retalhos, em que a gente vê religiosos, pessoas se dizendo religiosas, tendo atitudes que não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com o bem moral, não tem nada a ver de contribuição para um progresso social. Então, claro que isso são responsabilidades assumidas, né? Então, por isso a doutrina espírita ela é muito libertadora nesse sentido, porque as pessoas ainda não se percebem como espíritos enquanto essência espiritual. Então, consequentemente, elas acabam se confundindo nesses conceitos e em algumas práticas que são, às vezes, muito mais castradoras do que libertadoras. E as pessoas se apegam à religião como se fosse uma bengala, né? Como uma tábua de salvação. Gente, a religião nos ajuda a sermos pessoas melhores. É a função da religião, nos ajudar a sermos pessoas melhores, mais solidárias, mais fraternas, menos orgulhosas, menos egoístas. Essa é a função da religião. E aí, fala, Nilo. Nós precisamos também levar em conta, Jaime, que a gente vem reencarnando aí há uns 2000 anos, né, sendo regidos por uma prática religiosa totalmente distorcida, né? Queiramos ou não, trazemos uma relação, uma noção de Deus, de religião muito distorcida, como a gente vê em filmes aí da Idade Média, aquela atitude pseudo-religiosa, de autoridade, né? Então, assim, quando a gente fala em Deus, de que Deus nós estamos falando hoje em dia, né? Tem até que Deus vem à nossa mente quando a gente fala em Deus. A gente fala amar a Deus, e agora, uma coisa que atrapalha muito que eu vejo é aquele movimento assim da coisa sagrada, do sagrado, do pecado, de não poder tocar nesse assunto porque ofende a Deus, é pecado. Então, esse tipo de atitude, aqui e ali, a gente percebe que lá no fundinho ainda está um pouco presente o medo da punição de Deus, o medo de estar desagradando a Deus, né? Então, acho que são coisas para a gente começar a pensar. Se a gente fala amar a Deus, que Deus é esse, né? É o Deus que criou o universo, nos criou e coloca todo o universo num movimento de progresso, de expansão, de crescimento, né? E de um futuro de felicidade e realização, em que estamos fadados a chegar lá um dia, né? E que existe o amor presente em tudo que ele fez. Se sofremos, é porque não estamos ainda enxergando isso. Precisamos entender isso, tirar essa imagem de um Deus que pune, que é moralista, que nos julga e que temos medo de nos desnudarmos diante de nós mesmos e diante da vida, com medo da punição, né? Precisamos vencer esses atavismos para podermos entender o que a doutrina espírita nos traz, que é liberdade de pensamento, de raciocínio, e autenticidade e responsabilização. A responsabilização, a gente não tem que ter medo da responsabilidade. A responsabilidade nos dá a liberdade. Ela nos liberta. Isso. É por isso que eu digo que o Espiritismo, Nilo, é uma nova leitura da religião e da vida. Sem dúvida nenhuma. Não é, Zé Carlos? Exatamente, sem falar como uma pessoa vai se transformar, vai se modificar, vai progredir, se ela não tiver essa consciência. Né? Para tanto, ela precisa ter lastro dela mesma. Então, isso que o Nilo falou, eu achei bastante importante, justamente por causa disso. Que é uma liberdade em que nós, através de experiências vividas,
em que vamos acertar algumas vezes, vamos errar outras, mas vamos modulando o nosso crescimento, né? A partir do momento que a gente vai entendendo melhor os efeitos das nossas ações. Aí entra a questão da responsabilidade que a gente vai desenvolvendo com o tempo. E isso dá uma consciência diferente. A gente pode ter uma noção maior, mais ampla desse contexto que a gente está vivendo. A gente vai ter uma visão mais acurada, então nós vamos dar valores certos às coisas certas nos seus devidos lugares. E vamos estar, inclusive, nos defendendo de ser ludibriados por falsas promessas, né? Isso aí. E veja bem, vamos continuar. Diz o Espírito, quer dizer, continuando essa questão do orgulho, né? Ele diz, porque tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos, em vez daquilo que toca o coração. Porque fazeis do vício, na opulência, objeto das vossas adulações, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade. Apresente-se em qualquer parte um rico debochado, perdido de corpo e alma, e todas as portas se lhe são abertas. Todas as considerações voltam-se para ele, ao passo que mal se dignam saudar um homem de bem, que vive do seu trabalho. Interessante isso, hein? E aí, Nelo? Isso é resultado do grande apego à matéria, da importância que a gente dá ao acúmulo de bens materiais. Isso passa a ser um valor. Quando quem mais tem, e normalmente quem mais tem também isso está associado ao poder, né, Jair? O poder é uma coisa, é uma questão também que mexe muito com a gente, né? Porque o poder realmente é uma tentação, né? Então, não tenha dúvida. É um desvio, é uma consequência. Nilo, tem até um dito popular que diz, quer conhecer fulano, dá poder na mão dele. Exatamente, é isso. Dá então, poder na mão dele que você vai ver quem é ele. Isso, então uma pessoa que chega, ela tem dinheiro, ela tem poder, então ela é importante. A gente aprendeu a respeitar e temer, de certo modo, né? Porque ela geralmente tem recursos, conhece pessoas, tem influências e pode nos atingir de alguma forma. Isso tem um dado real aí também, né? Existe um dado real aí. Sabe com quem está falando? Né? O velho sabe com quem está falando. Então, as pessoas têm medo, é natural. Tem medo, as pessoas mais simples têm medo de serem atingidas, claro. Né? Mas agora, realmente a gente tem que começar a pensar que mundo queremos, né? Se é um mundo ditado por quem está no poder, né? Trabalhando os seus interesses, né? Defendendo os seus interesses, ou se queremos um mundo onde a justiça se faz, onde todos têm chance, onde todos podem, através do seu esforço, viver a sua vida e chegar a algum lugar de dignidade, de respeito, né? Através do seu trabalho honesto. Então, cabe ao nosso posicionamento também com relação às questões sociais nisso, né? Isso. Ele vai falar aqui, né? Porque à medida que nos omitimos e deixamos prevalecer esse estado de coisas, então estamos aí sofrendo as consequências, né? Isso. E ele fala ainda, quando a consideração dispensada aos outros é medida pelo peso do ouro que possuem, ou pelo nome que usam, que interesse eles podem ter em se corrigirem de seus defeitos, né? Quer dizer, enquanto a gente estiver bajulando, né, quem tem muito, que interesse ele vai ter em se corrigir, né? Ele é sempre obsequiado, né? Às vezes um pobre tem dignidade, tem senso de humanidade, né? E a gente desconhece, né? São os invisíveis para nós, muitas vezes. Eu digo para nós, porque nós três aqui temos as nossas imperfeições, como todos aqueles que estão nos assistindo. Nós estamos no mundo de expiações e provas. Então temos as nossas dificuldades, sim. Só que Kardec diz bem, reconhece o bom espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dominar suas más inclinações. Quer dizer, nós reconhecemos que temos más inclinações. Agora, o bom espírita é aquele que não só reconhece, mas como está trabalhando para se libertar dessas más inclinações, o que não é tão fácil. Não é isso, Nilo? Sim, Jaime, eu acho que nós, como espíritas, trazemos esse desafio de começar a entender os valores da alma, né? Começar a enxergar, em meio às necessidades, né, de lidarmos com as questões materiais, começarmos a olhar através da matéria e enxergar os valores da alma. Isso é o que a doutrina espírita, me parece, veio trazer de mais importante, é entendermos o objetivo de estarmos aqui. Que existe a eternidade, somos espíritos, nós não somos esse corpo, nós somos espíritos, isso tudo vai ficar aqui quando desencarnarmos. Então, é começarmos a olhar para tudo relativamente, né? Olharmos entendendo que em meio a tudo que vivemos aqui, temos as lições espirituais para tirar, do amor ao próximo, do respeito, da consideração, da indulgência, da benevolência, enfim, né? Começarmos a entender que se não estendermos as mãos uns aos outros, não começarmos a nos importar com quem está do lado, todos nós ficaremos mal, né? Como está acontecendo no mundo, né? A desigualdade, o sofrimento, porque, né, o acúmulo de riquezas na mão de uma minoria. Isso. Esse processo de produção que visa exatamente carrear as riquezas para as mãos de uma minoria e o resto das pessoas sofrendo. Então, né, o nosso papel também é começar a desenvolver uma consciência sobre isso, né, e poder atuar socialmente. Não há dúvida, não. E Zé Carlos, ele está dizendo o seguinte: outra seria a situação se a opinião geral fustigasse, aliás, eu já li, né? O vício dourado, fustigasse o vício dourado tanto quanto o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para tudo que o lisonjeia. E isso é verdade, né? A gente, às vezes, é indulgente para com aqueles que elogiam a gente. Né? Massageando a gente escorrega aí, não é? É verdade. E às vezes a gente não dá o valor devido a uma pessoa que tem uma conversa séria conosco, né? E ele continua dizendo, Zé Carlos, século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixaste que as necessidades materiais sobrepujassem o bom senso e a razão? Por que cada um quer elevar-se acima de seu irmão? Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. Olha, eu só queria, para você, Zé Carlos, avaliar isso, mas eu só queria trazer o seguinte. A gente está vendo aqui uma mensagem de um espírito numa obra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que diferença de algumas mensagens que a gente está vendo atualmente, nos colocando no paredão, praticamente. Né? Que Deus é esse, como o Nilo falou, né? Claro, nós estamos sofrendo consequência das nossas próprias atitudes. Mas e a consolação que o Espiritismo traz através do esclarecimento, né? Não funciona? Do acolhimento a quem sofre. Então, quem está sofrendo, a gente joga na parede, no paredão, né? Como é que fica, Zé Carlos? Isso parece o replicar daquela cultura do Deus punitivo, né? Que é um equívoco. Né? A gente acaba se distanciando aí da ideia de quem é esse Deus, né? Que é Pai, que é amoroso e que nos concedeu a vida com grandes oportunidades. Claro que nosso processo de desenvolvimento, os equívocos vão ocorrer,
mas dentro do processo de leis naturais mesmo, a gente vai se reajustando. Então, olha como é que a doutrina espírita ela é consoladora. Por quê? Ela nos faz reconhecer no ver como realmente somos e ainda nos ajuda a entender o processo das existências. A gente está vivendo uma dificuldade? Sim. De uma certa forma, toda a humanidade, muitos contribuíram para esse momento que estamos vivendo? Sim. Mas cabe a nós também, na nossa mudança, de ver até sensibilizado por essas experiências dolorosas, mudar a nossa forma de ver, de agir e de pensar. Né? A partir desse momento em que é individual de cada um, dentro das possibilidades de cada um, mas é um grande, vamos dizer assim, é um grande começo. Então é justamente nesse momento em que a gente pode entender um Deus que nos dá grandes oportunidades de resgate. A gente não pode entender como Deus punitivo. Um ser humano que é pai, um filho erra ou entra em dificuldade, ele vai tentar mostrar a ele ali o caminho que ele percorreu e como resultado as dificuldades que está enfrentando. Mas ele vai acolher esse filho. É esse Deus. Olha, se o ser humano faz isso, Deus não o faria? Claro. Não é, Nilo? Sem dúvida, Jaime. Precisamos realmente começar a rever esses nossos conceitos, né? Que a gente ainda está muito mesclado com de religiões, enfim, de conceitos moralistas, né? Porque sem isso a gente não consegue fazer a transposição, né? Tudo bem que a doutrina espírita chegou, ela vem nos mostrar tudo isso. Precisamos considerar também o seguinte, não é porque entendemos a doutrina espírita, lemos aquilo e entendemos o alcance, que por causa disso já estamos melhorados. Não é isso. Precisamos entender que existe também um grande apelo, né, da mídia, da sociedade de um modo geral. Ela está estruturada de modo a manter o seu processo funcionando. E nós estamos no meio disso e somos bombardeados com valores que nos levam para o consumismo, para consumir, dar importância a ter as coisas. Eu preciso chegar no lugar bem vestido, com a roupa tal, o carro tal. Eu não posso ficar com um carro menos que isso, menos que aquilo, ou sei lá, eu não posso parecer menos que isso ou que aquilo. Isso é cobrado de uma certa forma, isso é colocado, chega a ser cruel como isso é colocado para as pessoas assumirem isso como um valor e viverem em função disso. Tudo bem que essas coisas fazem parte da vida, né? É legal você viver de acordo com a sua capacidade financeira, não tem problema nenhum nisso. O problema é não esquecer o objetivo principal, é não deixar de lado os valores da alma. E no final das contas é o que importa. Vamos viver sim, precisamos aprender a lidar com a matéria, precisamos aprender a lidar com o dinheiro, precisamos aprender a fazer dinheiro, a ser ricos e a administrar, até para aprender a responsabilidade que é ter muito dinheiro. Uhum. Isso é um aprendizado enorme, apesar de ser também uma grande, vamos dizer, uma das como está dito, né, na doutrina espírita. Uma prova enorme. Uma prova perigosíssima por causa das facilidades, né, que traz. Mas é isso, é poder começar a olhar para essas coisas e começar a pensar, a despertar. Realmente existe a realidade material. Também não vamos desprezar isso como se não tivesse importância. Não é verdade, tem importância, é aqui que vamos aprender. Precisamos aprender tudo que existe aqui na Terra e dominar e superar, como Jesus disse, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Então precisamos vencer o mundo, mas com vistas à eternidade, não com vistas a ter uma posição privilegiada aqui, como se isso fosse ser a resposta para tudo. Olha, a doutrina espírita, como um processo experimental, ela parte da realidade humana na busca da realidade espiritual. É outra coisa. É diferente, porque ela parte da realidade humana. Ela não foge da realidade humana, não. Muito ao contrário. Ela até explica as condições
de tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo. Quer dizer, ela parte da realidade humana. E o que Jesus fez, se não nos convidar a ter uma relação com o outro, uma relação benéfica. Quando o Espírito fala aqui, porque cada um quer elevar-se acima de seu irmão. Hoje a sociedade sofre as consequências desse fato. É a competição. Porque, veja bem, eu não tenho que competir com o outro, eu tenho que competir comigo mesmo. Eu tenho que buscar ser hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã melhor do que eu sou hoje. Então eu estou competindo comigo e não com o outro. E eu tenho que ajudar o outro para que ele possa proceder dessa mesma forma. Não é isso, Carlos? Isso é verdade. Então entra aí o processo de uma... Porque a doutrina espírita, na realidade, ela incomoda. Ela às vezes incomoda. Quando traz a pessoa para a realidade do aqui, do agora, do que ela está vivendo e as consequências dos seus atos, ela incomoda. No primeiro momento, claro, há um certo encantamento. Mas ela não mostra só as possíveis benesses para o ser espírita. Aí é o que até falou, é a questão da responsabilidade, de trazer a responsabilidade. É aquela tal história. Nessa relação de competição chega a ser até infantil. Por quê? Eu nunca vou ser igual ao outro, porque ele é único. Ele é único. Quer dizer, eu posso, no meu processo de desenvolvimento, ter muitas conquistas, diferentes da dele. Para tanto, eu não tenho que competir com A, B ou C. Não, aí entra o que você falou. Eu tenho que me superar a cada dia, para que eu possa ser melhor em todos os campos da vida. Às vezes a gente tira até modelos, né? Jesus é um grande modelo para nós. Só um minutinho. Não melhor que o outro, sim, mas melhor do que eu mesmo. Exato. Né? E a gente pode até ter modelos, né, Jaime? Jesus é um grande modelo para todos nós. Né? Agora, é aquilo. Eu vou ser um Jesus, não o Jesus, mas a gente está em processo de crescimento também. Né? Agora, para tanto, isso é uma caminhada, é um trilhar. Né? Por isso que a ideia de que nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar e, consequentemente, pelo bem-estar do outro, é que nos resgata a ideia de responsabilidade e de fraternidade. Né? Nós não somos seres isolados no mundo. Nós não podemos buscar na vida interesses só personalistas. Não. Até porque tudo que a gente faz, que a gente fala e o que a gente pensa tem um impacto no meio. Se as pessoas tivessem uma noção maior disso, elas teriam mais cuidado nas suas ações, porque trazem consequências. E nós também, né, Zé Carlos? Porque claro. Esse aí é o calcanhar de Aquiles nosso, né? Agora, Nilo, ele diz o seguinte: hoje a sociedade sofre consequência desse fato, quer dizer, tem uma competição exagerada, um consumismo exagerado, quer dizer, esse exagero. Mas ele diz: não esqueçais que tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o indício de queda próxima, porque Deus sempre castiga os soberbos. Quer dizer, Deus sempre castiga aqui, vamos tirar esse termo castiga, que a época de Kardec, se ele não usasse essa terminologia, mesmo porque esse espírito que está ditando essa mensagem, ele foi da Igreja Católica, é um bispo, né? Então, ele traz essa noção ainda, né? Como a gente reconhece na literatura da Joana de Anjos, na literatura do Emmanuel, que foram participantes da Igreja Católica, a gente reconhece ali a ideia, às vezes católica, né? Até da culpa, né? Judaico-cristã ali, bem forte, infelizmente, né?
mas faz parte do processo evolutivo. E ele diz, quando o orgulho chega ao extremo, tem-se o início de uma queda próxima. Porque Deus sempre castiga os soberbos. Não é que Deus castiga, é que as leis que Deus criou para manter o universo em ritmo de constante de progresso, e se a gente infringe essas leis, a gente vai sofrer consequências dessa infração, né? Se por vezes deixa que subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sobre os golpes que de vez em quando lhes desfere o orgulho para os advertir. Mas em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, Deus a revira completamente, sendo-lhes a queda tão mais terrível quanto mais alto hajam subido. Quer dizer, veja bem, Nilo, essa mensagem está falando em consequências de atitudes. Mas ela fala também no acolhimento. Como é que você vê isso que a gente acabou de ler, Nilo? É um negócio, né, Jaime? Só esse pedacinho aqui tem tanta coisa para se falar, né? Pois é um negócio tão... a gente fala aqui de que Deus é esse que a gente está entendendo, né? Novamente, que Deus é esse que a gente tem, quando Deus pune. Quando a gente ouve aqui, a gente lê Deus pune, o que é que a gente entende por isso, né? Quer dizer, ele está presente no universo, em todas as galáxias, em todas as estrelas, em todos os planetas, o que regendo o funcionamento do universo através das leis que mantêm e sustentam o funcionamento disso tudo, né? Então, essas leis estão presentes em todo e qualquer cantinho do universo, nós não escapamos delas. Ou seja, funcionamos com base nessas leis. Então, quando fala Deus pune, nós estamos falando que estamos num meio em que agimos e sofremos as reverberações dessas atitudes. Isso é uma lei, né? É isso. E a questão do orgulho, né? Ele vai punir esse orgulho, porque o orgulho é uma ilusão, né, Jaime? É uma ilusão. A pessoa se vê, ela tenta se colocar, se ver a si própria como melhor que o outro. Ela precisa se sentir melhor que o outro. Isso é o orgulho. Ela tem medo de se sentir inferior por algum motivo. Entra aquela questão da autoestima, entra uma opção de coisa. Mas quando ele diz aqui essa queda, não é queda para nenhum desastre, é a desilusão. É desilusão. É isso mesmo. É a desilusão, quando a pessoa percebe que ela não é diferente de ninguém, que tudo aquilo que ela achava, que ela corria atrás... Isso aí, Nilo, acertou na mosca. Não ela nada. Quando ela desperta do lado de lá e percebe a realidade das coisas, que tudo aquilo que ela dava valor era secundário. Por isso que os maiores serão rebaixados e os menores serão elevados. Por quê? Porque a realidade é outra, a prioridade, na verdade, é outra. É aquilo que temos em relação uns com os outros, é o que deixamos de bem no coração das pessoas. Enquanto não entendeu, aqui a matéria é só cenário para isso, para a gente exercitar isso, o amor ao próximo. Isso mesmo. Né? Então, essa queda, esse castigo da soberba que ele fala aqui, que Deus vai dar o castigo, é a queda é o quê? É a desilusão, é a queda na realidade. É tirar o véu da ilusão e perceber a realidade. Imagina a dor que não é, você vê que tudo aquilo que você acreditava era falso, não era verdadeiro, e aquele a quem você julgava tão pequenininho, tão ridículo, né? Ele, do lado de lá, ele está lá bem colocado, diante de uma outra realidade que até então você não entendia, e você começa a ver o seu ridículo, né? Você começa a ver... a quem você se verá até subordinado, né? Sim, muito provavelmente. Muitas vezes, né? Muito provavelmente. Mas voltando a dizer, não significa que estejamos aí dominando esse processo. Não, isso a gente tem que entender. É preciso estudar, é preciso insistir nessa visão, mudar essa visão de Deus punitivo, de castigo, de pecado. Não é nada disso, é entender as leis da vida. Né? É difícil, mas se a gente insistir, a gente começa a pegar esse... É por isso que eu disse que o Espiritismo parte da realidade humana, da realidade que nós vivenciamos aqui, e em partindo dessa realidade, ele busca
a realidade maior que é Deus. E esse Deus é amoroso. Agora vejam a mensagem, Zé Carlos, olha. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos. Toma novamente coragem. Olha ele estimulando aqui. Apesar de tudo, em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, o inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos seus verdadeiros deveres. Veja que mensagem consoladora, mostrando aí a consolação trazida pelo Espiritismo através dos verdadeiros benfeitores espirituais que nos acolhem, não aqueles que nos colocam no paredão num momento de tremenda dificuldade como estamos atravessando. Tem mensagens mediúnicas rodando na internet que não podemos aceitar como sendo de Bezerra de Menezes de forma alguma. Não podemos aceitar como sendo de espíritos superiores. Porque, olha, esse espírito aqui, ele começou bispo de Argel. Ele era um bispo católico, né? Então, ele, quer dizer, é bispo de Argel, realmente, Adolfo. Ele vem colocando inicialmente os resultados que estamos passando, resultado das nossas atitudes, que não sei o quê, mas olha ele aqui, pobre raça humana. Ele vem, em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males. É Pai, não é? Jesus foi aquele que trouxe Deus como Pai. A ideia de Pai com relação a Deus foi trazida por Jesus. Antes não havia essa ideia. Jesus é que trouxe a ideia de Deus como Pai. Bom, mas então, Deus te envia poderoso remédio. Estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento eles te dirão com a autoridade da experiência. Olha que extraordinário isso. Quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência, são mesquinhas em face da eternidade. Olha aí, eu não falei antes que o Espiritismo parte da realidade existencial humana para a busca da realidade espiritual e de Deus, né? Fala, Zé Carlos. É verdade, e isso nos ajuda a distanciar das ideias do passado, da punição, derruba o farisaísmo, que são as falsas atitudes, e nos ajuda a entender que, apesar de tudo, nós somos filhos de Deus. Trazemos em nós a essência de Deus, consequentemente, nós não vamos estar desamparados nunca, jamais. São grandes oportunidades. A gente, às vezes, vê que o Nilo estava falando, né, das atitudes do ser humano, enfim, das dificuldades. A gente percebe que talvez a dor moral seja aquele maior o que nos desperta para os valores morais, mais até do que a dor física. Porque a dor física ela é passageira de uma forma ou de outra, né? Às vezes a dor moral pode até persistir um pouco, que está na relação direta do nosso orgulho e da nossa vaidade. Mas à medida que a gente vai vivenciando e amparado por esses benfeitores, que têm essa tarefa maravilhosa de nos amparar, e uma coisa importante citada no texto, né, pela experiência, pela moral, por ter passado por todas as experiências que a gente vivenciou hoje. Então, eles não são seres iluminados simplesmente porque foram criados assim, né? Eles galgaram isso assim como nós estamos galgando. Então, se eles chegaram lá, nós também vamos chegar, não tenha dúvida. Então, essa consolação é importante, né? Muito. Não basta mostrar as dificuldades, tem que mostrar o caminho.
E, de certa forma, em determinados momentos, quando o escorregão é grande, às vezes a gente se machuca. Isso. E aí é preciso do medicamento, do acolhimento, né? Senão fica difícil, fica complexo, né? Aquele caso do bom samaritano, né? A pessoa foi assaltada, bateram nela, levaram tudo dela, bateram nela, e aí vem, quer dizer, ela sofreu consequência de uma violência terrível, e aí vem passou o sacerdote, passou o levita, todo mundo passava e não dava trela para ele. Mas passou um homem e, de certa forma, tinha uma certa condição financeira, mas não se mostrou religioso nem nada disso. Chegou lá, pensou as feridas, ajudou, levou, colocou no hotel e tudo. Por isso que eu digo, ele tinha uma condição financeira melhor. Mas ele agiu ali com caridade. O sofrimento do outro pode ter sido até consequência de outras encarnações, não importa. Porque quando há sofrimento e dor, há necessidade de acolhimento. E a nossa humanidade, o nosso país, a nossa cidade, está passando por momentos dificílimos. Olha Manaus, hoje, né? E outras coisas que nós estamos passando. Ora, será que é preciso vir com mais peso nos nossos ombros? Nos colocando contra a parede? Bom, nós estamos terminando que o tempo, quando a conversa é boa, o tempo voa. Quando a conversa é difícil, olha, a gente luta, né? Eu estou aqui controlando a hora, mas, de alguma forma, tem tempo para vocês fazer uma conclusão, um fechamento de tudo isso e se despedirem. Eu gostaria até que vocês fizessem um fechamento. Por quê? Porque nós estamos assistindo, no nosso meio, no nosso movimento, uma enxurrada de mensagens totalmente equivocadas, a nosso ver, segundo a doutrina que nós aprendemos e estamos aprendendo ainda conhecer mais profundamente. Nós estamos estudando ainda. Então eu gostaria que vocês fizessem um fechamento também do pensamento de vocês com relação a isso tudo que nós conversamos, ao orgulho. Achei interessantíssimo o que o Nilo colocou, né? Que o orgulhoso, quando sente a falácia do seu próprio orgulho, é uma dor enorme. Essa dor já é uma punição, né, Nilo? Entendendo por aí, a gente tira a coisa do moralismo. A gente entende que o humano é isso, o ser humano é isso, ele tem esses enganos e vai aprender. Isso vai aprendendo. Né? Começar a entender por aí. Né? É isso, estamos vivendo exatamente as consequências da condução que está sendo dada às coisas aqui na Terra, no plano material. E as consequências materiais vêm. Né? Tudo isso tem a ver com as escolhas que estão sendo feitas. Né? E agora, quem está atento, é interessante, Jaime, que a própria doutrina espírita, quem estuda, quem está atento, entende que o movimento espírita não estaria livre dessas questões também, desses enganos. Claro. Então,
Isso é que é o legal. A doutrina espírita veio, é uma grande libertação. Você não fica mais dependente do que alguém falou, do que alguém está dizendo. Ninguém pode chegar para você e te apontar o dedo para te julgar, né? A não ser que você possa entender isso como um alerta para você se olhar para ver se realmente a pessoa tem razão ou não. Mas não dependemos de um julgamento de alguém para nos sentirmos salvos ou não. Isso, né? isso. A doutrina espírita nos liberta disso tudo, traz, como o Zé Carlos falou, traz a responsabilidade, nos tira um pouquinho do como dizem, Estado de conforto. Do lugar de conforto que a gente fica, né, da acomodação. Isso é meio desagradável, né? Mas é um remédio meio amargo, mas quando a gente resolve tomar, faz um bem, né? Então, eu acho isso. A doutrina espírita está aí para nos ensinar exatamente isso. E quem está atento, quem está estudando, sabe que isso pode acontecer, ninguém tem a última palavra, nenhum encarnado aqui está livre de cometer enganos, de escorregar, de cair, mas também pode se levantar e retomar o caminho se quiser. Claro, claro. Proibido disso. Isso é o bacana, né? Bom, muito obrigado pela oportunidade de estudar com vocês mais um pouquinho, aqui no Caminhando Juntos. Um grande abraço a todos que nos assistem e até uma próxima. E Zé Carlos? Eu só vou resgatar aí uma colocação que você fez, uma passagem do Evangelho, justamente falando desse homem que foi agredido e de onde se menos esperava é que veio uma ajuda consistente, verdadeira. Esse desconhecido o acolhe, leva, o ampara e ainda vem se certificar se realmente ele foi devidamente amparado e acolhido. Então, eu, me atentando a esse aspecto, o que eu queria deixar de mensagem é o seguinte, que não percamos a esperança, né? Que tenhamos fé em Deus, que entendamos que a vida ela tem um objetivo, ela tem dificuldades também, mas elas podem ser superadas, então não nos deixemos abalar por tudo que a gente ouve, principalmente com o intuito de nos estabilizar emocionalmente, às vezes colocando em xeque até a nossa fé. Não nos permitamos isso, né? Isso. E entreguemos o movimento da prece na busca direta a Deus. Se ao nosso entorno a gente não encontra, né, o refrigério, elevemos o pensamento a Deus, buscando o Pai, que Ele nunca nos desampara. Então, fica aqui meu agradecimento a você, Jaime, pela oportunidade, a estar mais uma vez junto com o Nilo, sempre prazeroso, caminhando juntos, como eu aprendo. Nossa, vocês não têm ideia. Como nós aprendemos. Então, aos nossos, aqueles que nos assistem também, o meu fraternal abraço e que o coração de todos sejam cheio de esperança. Eu, para concluir, eu vou ler o finalzinho da mensagem do Adolfo, bispo de Argel. Finalmente, diz ele, a caridade e a humildade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Caridade e a humildade, né? Bom, meus irmãos, eu agradeço muito a companhia de Zé Carlos e do Nilo, esses dois grandes companheiros e amigos do nosso Redenção. Agradeço a companhia de vocês também e que tudo isso que foi dito e conversado aqui, a gente possa refletir sobre isso. Não basta escutar, nós temos que ter ouvidos de ouvir, ou seja, escutar, que é um processo fisiológico do ouvido, e isso que escutamos, nós refletindo, aí nós passamos a ouvir. Ter ouvidos de ouvir, como disse Jesus, não é ter ouvidos simplesmente de escutar, é ter ouvidos capazes de escutar e, em escutando, refletir em cima e fazer as escolhas que queiramos fazer
diante daquilo que nós achamos que seja o melhor para nós. Olha, muita paz para todos vocês, para os seus lares, para as suas famílias, que a paz seja em nossos corações. Até breve.